salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, esse vídeo é de extrema importância, porque talvez ele esteja trazendo para você, em primeira mão, a resposta do porquê você tem sido bombardeado nas últimas décadas com filme de zumbi. Você vê cada vez mais investimento nesse tipo de tema, os roteiros têm ficado cada vez mais complexos, mais bem trabalhados, e as histórias ficam cada vez mais possíveis de acontecer, tendo uma lógica para acontecer. E você que acompanha o canal e tem visto os nossos vídeos, lembra de um que nós fizemos com certeza, do homem que recebeu um coração de porco. Se você não viu o nosso vídeo, veja. Inclusive um homem faleceu. Embora, segundo eles, o transplante tenha sido um sucesso, por conta de uma bactéria no tecido, acabou que ele vindo a óbito. Bom, por que eu estou falando isso para você? Porque a matéria enviada pela nossa querida irmã, a princesa das dicas, Andresa Moraes, não deixa dúvida do que eles querem, do que vai acontecer. Basta você ligar os pontos. Então fica aqui o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E como não há tempo a perder, pega agora mesmo o pão com queijo e café e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Cientistas conseguem reviver células de porcos após o falecimento. Uma matéria do Metrópolis. Não é ficção científica, não é roteiro de um Resident Evil. É uma matéria da mídia. Pesquisadores tiveram sucesso ao restaurar as funções de algumas células e preservar tecidos de porcos 1 hora após o falecimento dos animais. A matéria é muito recente, 3/8/2022. Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, anunciaram nesta quarta-feira, dia 3/8, que tiveram sucesso ao restaurar as funções de algumas células e preservar certos tecidos de porcos 1 hora após o seu falecimento. O estudo foi publicado na revista científica Nature. De natural, isso aqui não tem nada. Os cientistas usaram uma técnica nova chamada de OrganiX, que faz uma substância artificial circular no corpo dos porcos depois que eles estão falecidos. O líquido é feito de uma proteína sintética que mimetiza a hemoglobina, responsável por transportar oxigênio pelo sangue. Os órgãos dos animais que estavam completamente parados depois do falecimento voltaram a funcionar. O coração voltou a bater e os rins a filtrar o sangue, por exemplo. O objetivo do nosso artigo é mostrar que as células não morrem de forma como supomos, o que basicamente abre uma possibilidade de intervenção, explica o pesquisador em neurociência Visonimir Vizelja, um dos responsáveis pelo trabalho. Nesse estudo, estamos mostrando que se intervermos adequadamente, podemos dizer às células para não morrerem, diz ele. A solução conseguiu restaurar a função metabólica e celular, mas não em todos os órgãos. Apesar de terem sido sucesso com as células, não houve qualquer atividade cerebral no porco durante o procedimento, ou seja, eles não foram ressuscitados. Em um estudo anterior feito pela mesma equipe, os cientistas explicaram que as células não estavam vivas, só ativas. Então, literalmente, família, o que você está vendo aqui é bizarro, tá certo? A matéria continua, mas é preciso uma pausa aqui para a gente entender. Embora, com certeza, eles vão remendar essa informação assim, porque a mídia ela precisa informar para te desinformar, certo? E aqui é a parte crucial da informação. Qualquer um de nós que raciocinar em cima dessa própria matéria chega à conclusão que o que eles estão fazendo é reanimando o corpo falecido. É isso que estão fazendo, um zumbi de verdade, verdadeiro, não ficção. O cérebro continua falecido, mas as células continuam ativas. Eles estão revivendo. Inclusive, na própria matéria, alguns órgãos continuam desativados. Apenas uma parte do corpo eles estão conseguindo reviver. Então, meu irmão, o que você vê ali nos filmes está cada vez mais próximo de ser uma possibilidade real. É isso que a gente tem que entender aqui. Os caras estão brincando de ser Deus. Vamos lá. A pesquisa focou em órgãos como coração, pulmão, fígados, rins e pâncreas. Os pesquisadores esperam, como os resultados, ajudar a melhorar o sistema de transplante, conservando os órgãos por mais tempo, e também aperfeiçoar o tratamento de ataques cardíacos e AVCs. Isso até chegar, um milionário e dizer, olha, o meu ente querido aqui faleceu e eu pago quanto quiser para vocês reanimar. Vocês acham que não farão? Vão criar uma linda bandeira e fazem. É assim que acontece no mundo hoje. Foi feito também uma comparação com a ECMO, uma tecnologia já consolidada usada para restaurar a circulação, com o auxílio de uma máquina que age como pulmão e coração. Os cientistas descobriram que a OrganiX conseguiu preservar melhor os tecidos, evitando hemorragias e inchaços.
Os porcos que passaram pela ECMO tiveram os órgãos inchados e danificados, e os vasos sanguíneos entraram em colapso. A tecnologia ainda está em fase experimental, e resta um longo caminho até que comece a ser testada em humanos. É bom que pelo menos eles estão sendo sinceros aqui e dizendo qual é o objetivo, né? Ninguém vai pagar para simplesmente reanimar porcos. A ideia é chegar de fato no ser humano. Este não é o primeiro estudo que tenta retomar a função das células humanas após o óbito, e sofre a mesma crítica. Além de desafiar a definição médica do que é o falecimento, precisa ser testada em vários órgãos humanos sem circulação sanguínea, o que pode prejudicar o sistema de transplantes. E aqui encerra a matéria, meus queridos irmãos. Então, a coisa chegou num patamar que eu, realmente lendo essa matéria, pareceu que nós estamos lendo algum roteiro, né, de ficção científica, de algum filme que está saindo, alguma coisa do tipo, uma série, um desenho, enfim. Mas chegamos a esse nível. E vocês não tenham dúvidas, meus irmãos, que agora isso só vai avançar. Quando você vê a grande mídia, a indústria internacional de filmes, bater sempre em um tema, é porque aquilo ali está para ser lançado. Então precisa acostumar as pessoas com isso. Inclusive, vai começar também a romantizar essas coisas. Logo, logo vem os filmes com essas pessoas reanimadas, né, sofrendo algum tipo de preconceito e romantizando literalmente a coisa. E demonizando quem tem a opinião contra. Quando isso falha, e nós já temos a experiência com diversos assuntos, né? Vários assuntos, várias bandeiras que são levantadas, aí eles vêm tentar romantizar a coisa e a sociedade repudia, então aí vem a parte da criminalização da sua opinião. Então se você não concorda é porque você é isso e é aquilo. Eles criam uma sigla, né? Geralmente algum tipo de fobia, e aí te acusam disso. E nesse caso você se passa a ser um criminoso. Aí também vale a gente lembrar de novo, né, daquele trechinho, daquela ficção que a gente exibiu aqui, onde eles dizem é muito mais fácil, né, acusar uma pessoa por algum crime que ela não cometeu do que acusar diretamente a pessoa, seu Joaquim, Dona Maria e etc, etc. Então eles vão e criam essas siglas, convence a sociedade que, olha, nós estamos apenas combatendo um crime, e enquadra a sua opinião dentro de crime. Tudo isso para que a agenda continue sendo desenvolvida. E essas coisas, repito, será comum. Um trecho que me chamou a atenção é que eles falam da máquina, né? A gente sabe que realmente existe essa máquina, ela é muito útil, mas o problema é quando ela começar a substituir a função de alguns órgãos, né? Porque não demora muito para alguém criar um sistema, talvez eles já até tenham esse sistema, para instalar também nesses corpos. Então, já está falecido mesmo, a gente consegue reviver aqui 50%, 70% da função do corpo. Que tal então a gente colocar esses órgãos que a gente não está conseguindo aqui, uma tecnologia para fazer essa função, né? Então você já vai ter aquela misturada, né? Talvez em vez de você ter aqueles zumbis comuns, num futuro próximo você tenha um tipo de zumbi com tecnologia, né? Talvez até tenha a proposta de ser usado para fazer algum tipo de serviço, como se fosse um tipo de Android, né? Então, meus irmãos, tudo isso pode acontecer e você está vendo os mecanismos para isso, né? Então, acho que se há 5 anos, até um ano atrás talvez, não, um ano não, mas realmente 5 anos para trás, alguém que falasse isso, o cara ia dizer, o cara é completamente doido, né? O cara tá falando ali de coisas absurdas. Como é que pode o cara falar uma besteira dessa? Pois é, meus irmãos, agora a besteira já não é tão besteira assim. E é possível, pelo que você está vendo, de acordo com as próprias informações de novas tecnologias, de novos desenvolvimentos. Você está vendo, aí é só unir, né? Se você já tem X e você fez Y, agora você já tem a noção ali do que poderia acontecer se você junta X e Y. Então, essas coisas, meus irmãos, estão ficando realmente mais próximas de nós. A ficção está ficando mais próxima. E porque ela nunca foi ficção. Nós já aprendemos aqui que o que é mostrado como ficção em um primeiro momento, na verdade, se trata aí de planos futuros, de coisas que vão vir, de coisas que estão em desenvolvimento, estão na planilha e precisa da aceitação da população. Então, primeiro vem a divulgação do assunto, para que a gente acostume a falar sobre aquilo, né? Um apocalipse zumbi, por exemplo, está na cabeça do povo, todo mundo sabe. É o tema hoje de terror, né? Como era classificado, que eu acho que nem hoje ninguém considera mais terror, mas é o tema que chama mais atenção. Você vê que várias, inclusive empresas pequenas, tentaram surfar fazendo filmes terríveis sobre o tema dos zumbis, mas mesmo assim tem uma audiência boa, né? Porque o tema em si atrai as pessoas. O cara quer ver, não, mas é com zumbi, eu vou dar uma olhada.
né? Esse tema já está na imaginação do povo. Então, esse tipo de coisa já está muito mais fácil de ser aceito. Porque aquela coisa que antes era espiritual, né? As histórias como o inferno lutou, então agora eles estão brotando na terra. Essas histórias foram todas mudadas. Não importando o sucesso que os filmes fizeram na sua época. Foi mudado, foi trazido para um lado científico, né? Explicando a lógica, como é que reanima, o que é que fizeram ali. E tem outros filmes, né, que você nem vê zumbi, você vê já uma mutação. Né? Tem aquele filme Eu Sou a Lenda, que você vê que os humanos ali continuam sendo humanos, eles até raciocinam, não são criaturas completamente desmioladas, né? Tem aquele outro também, o Treta Mundial Z, né? Também que você vê isso, eles estão diferentes, estão rápidos, etc, etc. Na verdade você vê pessoas enfurecidas, agressivas, que não raciocinam, né? Mas que tem uma inteligência ali. Então, tudo isso, meus irmãos, está sendo mostrado a gente, né? Acredito que é para apresentar o que está vindo por aí, né? Então você fica informado mais uma vez, você sai na frente mais uma vez aqui no nosso canal. O canal é feito por todos nós. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, meus irmãos, e isso é essencial para que o trabalho continue no ar, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, a gente volta com mais um vídeo às 5 da tarde, de 5 para 6, né? Que são 2 vídeos por dia, um às 7h30, outro às 5 da tarde, às 6 horas. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor os proteja, um abraço e fui!